O megalodonte foi um dos maiores e mais ferozes monstros do nosso planeta. Maxilares poderosos, dentes afiados e um tamanho gigantesco. Mas o que você sabe sobre como era o som dele? Imagine quão alto ele rugia, permeando o mundo subaquático com vibrações sonoras. Este barulho parecia com... nada. O megalodonte não tinha voz. Ele era um tubarão. E os tubarões não têm órgãos produtores de som. Ele era um perigo silencioso. Mas apesar de sua mudez, sim, essa é uma palavra, você ainda poderia ter ouvido o bicho. Vem comigo. Agora você está debaixo d'água. Então feche seu punho, levante a mão e abaixe rapidamente. Imagine que você tem um grande submarino em vez de um punho e ouve a água fluindo ao redor da superfície lisa do casco. Era assim o ruído do megalodonte. Quando esse monstro estava nadando para a superfície e abria suas mandíbulas, parecia o som de uma cachoeira. O tubarão gigante nadava em alta velocidade. Mas quando a água passava pela boca e pelas guelras dele, o ruído se assemelhava ao de um rio fluindo rápido e forte. O megalodonte não tinha voz, apenas o barulho assustador da água corrente. Outros peixes antigos podiam emitir sons, mas você dificilmente os ouviria. Baleias, golfinhos e seus ancestrais distantes não contam porque são mamíferos. Os peixes se comunicavam em frequências difíceis de identificar pelos ouvidos humanos. E ainda tem essa habilidade. Mas, para a maioria, o oceano era um lugar bem tranquilo. Então vamos dar uma volta em terras antigas e verificar o que acontecia com os sons lá. Graças às tecnologias modernas, os cientistas conseguiram analisar os ruídos de muitos animais antigos. Usando tomógrafos computadorizados, eles descobriram que alguns dinossauros tinham sistemas complexos de pequenos bolsos abertos em seus crânios. Esses animais usavam esses labirintos cranianos sinuosos para reproduzir uma ampla gama de sons e regular a temperatura do corpo. E era possível ouvi-los. Um pássaro antigo que viveu de 79 milhões a 145 milhões de anos atrás, o vegavis, soava parecido com algumas aves da fazenda, como patos e gansos, mas provavelmente gritava de uma maneira mais assustadora. Os cientistas descobriram isso graças ao fóssil de siringe que descobriram em 2016 na Antártida. Trata-se do órgão vocal mais antigo conhecido no mundo, e ajudava o vegavis a fazer um zumbido duplo, vindo dos lados esquerdo e direito dele. Imagine um pato e um ganso gritando. Aumente o volume várias vezes. Talvez fosse assim o som desse ancestral distante dessa ave. Quanto a outros répteis voadores, como o pterodáctilo, ele não conseguia gritar como o vegavis, porque não tinha siringe. Esse monstro alado podia rugir, assobiar e estalar os bicos. E este era o som mais eficaz dele. Lembre de qualquer jogador de basquete alto. O crânio do pterodáctilo era ligeiramente mais longo que sua altura. Imagine o barulho que o dinossauro fazia quando abria seu poderoso bico. O som do estalo poderia ensurdecer e assustar outras criaturas antigas nas proximidades. Você provavelmente sabe como é um tiranossauro, graças aos filmes. Entre milhares de outros, seria difícil reconhecer esse rugido prolongado semelhante a uma motosserra, aspirador de pó e buzina. E seu rugido tem muito em comum com os sons naturais que esse monstro poderia fazer. Graças a tecnologias modernas e fósseis bem preservados, os cientistas conseguiram simular a voz desses animais antigos. Imagine que você está carregando dados sobre um Tiranossauro Rex em um programa e se preparando para ouvir um rugido intimidador. Então aperta o play e ouve algo como um bip. O som do Tiranossauro Rex era parecido com um dos pássaros, e não de mamíferos. Mas não era apenas um bip. Ele usava as narinas para urrar, não a boca. O som vinha do peito e lembrava uma sirene com graves baixos. Talvez soasse muito mais intimidante do que vemos nos filmes. Era mais alto que todas as trombetas de uma orquestra sinfônica. E ele fazia isso apenas com a ajuda do nariz. Então não se sabe ao certo se conseguia rugir pela boca. Você também pode ouvir o som dos dinossauros de pescoço comprido nos filmes. Seus chamados eram semelhantes aos dos elefantes. Algo entre um saxofone e uma buzina de carro. Mas, na verdade, essas criaturas altas sussurravam. Quase todos os mamíferos emitem sons, graças ao nervo laríngeo, que desce ao longo do pescoço, depois contorna os vasos sanguíneos do tórax e volta para a laringe. Resumindo, o cérebro dá um sinal e este passa 2 vezes a distância ao longo do corpo antes que o ruído seja liberado pela boca. E agora lembre-se daqueles longos pescoços de dinossauros. Eram da altura de um prédio de 5 andares, mas o sinal da voz tinha que percorrer uma distância de 10 andares. Demorava muito para completar uma longa viagem, e isso afetava o rugido. Então, quando esses bichos queriam emitir um som, apenas assobiavam, e provavelmente era semelhante ao barulho de uma víbora gigante.
Mas o ruído mais detalhado que os cientistas conseguiram obter pertence ao Parasaurolofo. Você conhece esse dinossauro herbívoro graças à sua longa crista na parte de trás da cabeça. Vimos em filmes e documentários que o dinossauro combatia adversários e inimigos com ela. Alguns cientistas acreditavam que ele também utilizava esta crista para pegar frutas e folhas das árvores. Outros achavam que o animal a usava para melhorar seu olfato. Mas descobriu-se que, além de servir para autodefesa e luta, a crista fazia ruídos altos e assustadores em diferentes tons. Os pesquisadores replicaram isso com uma precisão fantástica, graças à estrutura dos tecidos duros dela. Quase todos os seres vivos com voz têm órgãos macios para produzir sons. E esses tecidos se decompõem rapidamente. Os do Parasaurolofo eram sólidos. Foram percebidos tubos indo das narinas até a crista e de volta às narinas, quando encontravam o crânio. Era como um cromorno, um instrumento musical de sopro curvado. Isso provou que o dinossauro usava a crista na parte de trás da cabeça para tornar os sons mais altos. O pente permitia que ele trompeteasse para que seus parentes pudessem ouvi-lo na floresta. Esse animal fazia sons de zumbidos com notas baixas e altas. Misture um saxofone com trompete, mais o barulho de ganso, buzinas de carro e baixas frequências. Depois aumente o volume várias vezes. Era assim que o Parasaurolofo se comunicava. Era dessa maneira também o barulho da minha banda na 4ª série. Mas eu discordo. Você pode ouvir diferentes tons e timbres desse bicho na internet. Ele os fazia com tons diferentes para criar conexões sociais complexas. E conseguia se comunicar, identificar outro da espécie, alardear o perigo ou, por outro lado, sinalizar suas intenções amigáveis. Acabamos de ouvir o ruído de alguns répteis antigos. Mas e os insetos antigos? Eles não tinham cordas vocais, é claro. Em vez disso, usavam atrito entre as partes do corpo. Veja os grilos modernos cantando com suas asas. Uma delas tem pequenos entalhes. A outra possui a forma de uma palheta. Pegue um pente de plástico simples e passe a ponta do dedo sobre os dentes. Os grilos fazem seus sons pelo mesmo princípio. As asas vibram e liberam uma série de ondas sonoras no ar. Mas o barulho de um grilo antigo era bem diferente que o dos insetos atuais. Era muito mais alto, como um apito. Com a ajuda das ondas de alta frequência, ele também conseguia se comunicar secretamente, como se estivesse fazendo isso através de um canal de rádio fechado. Se você ouvisse isso, dificilmente conseguiria adormecer. Agora, os grilos modernos não são tão barulhentos, pois começaram a colocar uma frequência mais alta nos seus sons. As ondas mais altas não se espalham tão longe, reduzindo o risco de um morcego ouvir os insetos. Imagine como era o barulho da selva daquela época. O alto chilrear dos grilos machucava os ouvidos. Então, você ouviria um brachiosauro sibilando. Os estalos dos pterodáctilos sacudiam o céu como trovões. E daria para escutar algo como um trompete em diferentes tons, graças aos Parasaurolofos, comunicando-se uns com os outros. E então você se assustaria com um ruído bem alto de tiranossauro. E algazarra, hein? Provavelmente não daria para encontrar paz em tais condições. Felizmente, os humanos apareceram milhões de anos depois. E a propósito, os cientistas conseguiram descobrir e entender como era o som dos nossos ancestrais distantes. Eles examinaram cuidadosamente a função de inserção da boca, nariz e garganta no esqueleto neandertal. As vozes eram semelhantes às nossas, mas o alcance fonético de um adulto era o mesmo que de uma criança de 2 a 3 anos de idade. Era como murmurar sem sons consonantais. O estudo do crânio não conseguiu recriar com precisão o tom dos neandertais, mas em 2007, os cientistas extraíram amostras de DNA de ossos deles e encontraram uma variação do gene que responde à fala humana. Os pesquisadores acreditavam que os neandertais lutavam com os Homo sapiens. Como resultado deste conflito, a espécie deles foi extinta, mas o gene encontrado aponta que eles também podem ter tido outras conexões entre si. Talvez os neandertais pudessem entender a língua deles e até pronunciar algumas palavras.